Bem-vindos de volta ao Cinemática Curiosa, e parece que finalmente está acontecendo, os X-Men live action no universo cinematográfico da Marvel. E não estamos falando do que está acontecendo em Deadpool 3, Deadpool e Wolverine, embora vamos ver muitos X-Men nesse filme. A maioria dos X-Men e mutantes que veremos em Deadpool e Wolverine serão os antigos X-Men da Fox ou variantes que nunca vimos antes, todos completamente épicos, e mal posso esperar para ver. No entanto, eles não são os novos personagens dos X-Men, a nova equipe de X-Men que estará no MCU pelos próximos 10, 15, 20 anos ou mais. Pensávamos que teríamos que esperar até depois da saga do multiverso para ver alguns desses X-Men aparecerem no MCU, no entanto, parece que não é o caso. Parece que eles vão chegar ao MCU antes de Guerra Secreta dos Vingadores e até mesmo podem participar da batalha que vai acontecer pelo multiverso. Recebemos um pouco de informação sobre o filme e parece que sabemos quem será o vilão dos X-Men quando eles entrarem no MCU. Podemos até ter um cronograma também. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo, mas primeiro, claro, se você é novo, inscreva-se no canal para ficar atualizado com todas as últimas notícias do MCU. De acordo com o insider Daniel RPK, que recentemente soltou muitas informações que vamos cobrir ao longo de alguns vídeos, mas uma das coisas que ele mencionou em seu último vazamento é sobre os X-Men. Segundo ele, em seu vazamento, ele afirmou que Senhor Sinistro será o principal vilão dos X-Men no MCU. E isso é bastante interessante. É interessante porque sabemos que o vilão para a série X-Men 97 também será o Senhor Sinistro. Agora, não estou insinuando que haverá algum tipo de crossover multiversal aqui entre o lado da animação e o lado do live action, na verdade, eu realmente não acho que isso vá acontecer, especialmente porque o Senhor Sinistro era um vilão e às vezes um aliado quando obrigado a se tornar um aliado para a sobrevivência da humanidade na Terra na série animada dos X-Men. Então, isso parece ser mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. Eles deram uma olhada no Senhor Sinistro e decidiram que ele é um ótimo vilão para ter na tela, e eu concordo. Ele tem alguns poderes que parecem realmente incríveis na tela, e ele tem muitas histórias profundamente conectadas aos X-Men, especialmente se considerarmos Cable, para aqueles que conhecem essa história, o filho de Scott Summers, também conhecido como Ciclope, e Melanie Prior. E para aqueles que conhecem essa história, o Senhor Sinistro basicamente criou toda essa história. Então, ele está muito envolvido com os X-Men, tem muitas histórias diferentes e na maior parte do tempo ele realmente faz jus ao seu nome, Senhor Sinistro. Ele é um vilão clássico e icônico dos X-Men que eu adoraria ver no universo live action, e isso poderia possivelmente estar preparando um vilão dos X-Men do MCU ainda maior, que poderia ser o Apocalipse, o que acho que todo mundo realmente ficaria muito animado porque o Apocalipse geneticamente modificou o Senhor Sinistro, e isso deu ao Senhor Sinistro original, antes do Apocalipse colocar as mãos nele, o poder de ver o futuro. Ele obteve poderes precognitivos e o que é interessante é que isso meio que se encaixa na história do MCU atual, porque o Apocalipse é quem transforma o Senhor Sinistro no que ele é, no Senhor Sinistro. Ele nasceu Nathaniel Essex, que é obcecado em transformar a humanidade em uma raça perfeita de super-humanos, e ele descobre sobre os mutantes e então encontra o Apocalipse, e os dois realmente se tornam aliados, e o Apocalipse, usando tecnologia alienígena celestial, transforma Nathaniel Essex em Senhor Sinistro, dando a ele poderes e o tornando essencialmente eterno. Ele é um vilão aterrorizante porque tem habilidade regenerativa, então mesmo quando os X-Men pensam que o mataram, ele sobrevive, ou ele pode transferir sua mente para um novo hospedeiro ou clones de um novo corpo. Então, essencialmente, você não pode realmente matá-lo, pelo menos é extremamente difícil. O Senhor Sinistro poderia ser um vilão incrível, mas também poderia estar preparando o terreno para o Apocalipse. Isso faz muito sentido porque sabemos como Kevin Feige opera, ele pode não querer seguir o caminho clássico de Professor X versus Magneto imediatamente, concedido. Sim, tivemos um filme com o Apocalipse, mas pode ser por isso que estamos começando com o Senhor Sinistro, eventualmente construindo até o Apocalipse ou um vilão diferente. E realmente temos muito tempo para construir não apenas vilões, mas também os X-Men, já que parece que os X-Men podem estar chegando muito antes do que pensamos. Como mencionei, parece que o plano agora é trazer os novos X-Men, pelo menos alguns dos personagens para a nova equipe dos X-Men, antes de Guerra Secreta dos Vingadores. Na verdade, algumas semanas atrás, o mesmo insider Daniel RPK afirmou que a Marvel Studios está supostamente trabalhando em uma nova franquia de super-heróis para 2026. Com o post de Daniel RPK afirmando que a Marvel Studios está supostamente trabalhando em uma nova franquia de super-heróis para 2026, ele também afirmou isso, e ele afirmou que eles vão introduzir um novo personagem que ainda não vimos no MCU. Bem, isso poderia muito bem ser um personagem dos X-Men na nova franquia de super-heróis, que poderia ser os X-Men, porque já sabemos sobre o Quarteto Fantástico. A Marvel Studios já nos revelou oficialmente a equipe oficial do Quarteto Fantástico, então não há mais motivo para relatar sobre uma nova franquia de super-heróis sendo o Quarteto Fantástico, porque já sabemos disso.
Então, esta é uma franquia de super-heróis inteiramente nova e já temos os Vingadores, já temos o Quarteto Fantástico, e quem sobrou? Quem Kevin Feige mencionou? Os X-Men, e sabemos que está em seus planos porque lá atrás na San Diego Comic Con de 2019 ele mencionou no final, ele nem teve tempo de falar sobre o Quarteto Fantástico e os X-Men. Então, essas são as duas franquias que sabemos que ele está planejando. Agora parece que poderíamos estar recebendo alguns dos novos X-Men já em 2026, o que está a apenas alguns anos de distância, e isso implica muito. Isso implica que poderíamos ver alguns dos antigos X-Men do universo Fox interagindo com os novos X-Men no MCU, o que eu acho uma ótima ideia. Também significa esperançosamente que veremos o que tem acontecido com os X-Men no MCU. Por que nunca ouvimos falar deles o tempo todo no MCU? Sou fã da teoria de que o Professor X é na verdade quem os manteve em segredo essencialmente da humanidade na Terra usando seus poderes, talvez com a ajuda da Jean Grey, com a ajuda do cérebro, ele conseguiu proteger os mutantes das memórias das pessoas na Terra. Se o Doutor Estranho pode fazer um feitiço que faz todo mundo esquecer quem é o Peter Parker, tenho certeza de que o Professor X, com a ajuda do cérebro e da Jean Grey, poderia fazer algo bem parecido, ou talvez eles tenham usado magia também, quem sabe. Estou realmente ansioso para ver como eles vão fazer isso. Também estou realmente ansioso para ver como eles vão construir os X-Men, porque se poderia supor que quando eles introduzirem esses personagens pela primeira vez, não vai ser um filme completo dos X-Men, mas sim, poderiam ser filmes individuais apresentando alguns personagens e eventualmente tê-los construindo até a equipe dos X-Men, assim como fizeram com os Vingadores. Eles primeiro introduziram Homem de Ferro, Capitão América, Thor, etc., e então os reuniram como os Vingadores. Eu adoraria que isso acontecesse com os X-Men. Adoraria que eles introduzissem Ciclope, Jean Grey, Professor X, Fera e então os levassem a talvez uma primeira classe dos X-Men. Acho que seria muito legal vê-los no início e acho que seria muito legal ver o Magneto e o Professor X como amigos antes de decidirem se separar. E isso também poderia ser um bom motivo pelo qual eles escolheriam o Senhor Sinistro e o Apocalipse para serem os vilões, porque talvez o Magneto não seja o vilão ainda. Talvez ele e o Professor X ainda sejam amigos. Pessoalmente, eu realmente adoraria ver tudo isso acontecer no MCU, mas estou animado com o Senhor Sinistro e a possibilidade do Apocalipse segui-lo. Mas me diga seus pensamentos nos comentários abaixo e se você tem um mutante específico em mente que gostaria de ver estrear primeiro no MCU, possivelmente em 2026, me avise qual mutante, qual X-Men seria nos comentários abaixo. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ficar atualizado sobre o MCU, e, como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Até mais, tchau!